Ela dançou nos braços de outro homem e o ciúme do bilionário o fez cruzar o mundo. Antes de começarmos, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando a história terminar, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, relaxe e aproveite cada detalhe. A chuva batia forte contra as janelas do chão ao teto do escritório de cobertura de Silas Wyndham, em Canary Wharf, Londres. Aos 41 anos, ele comandava um império que abrangia 3 continentes: tecnologia aeroespacial, aviação privada e plataformas de inovação digital que conectavam milhões de pessoas em todo o mundo. Seu queixo anguloso captava a luz fraca da tarde enquanto ele estudava relatórios trimestrais. Seus olhos cinza-aço examinavam números que deixariam a maioria dos homens tontos com sua magnitude. Mas hoje, os números pareciam vazios. Sr. Wyndham, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone. A coordenadora do evento de Nova York está na linha 3. Algo sobre o Congresso Global de Inovação de Lisboa. Silas ajeitou o paletó azul marinho de seu terno Tom Ford e apertou o botão. Passe a ligação. Boa tarde, Sr. Wyndham. Aqui é Lina Martin, da Cultural Dynamics International. A voz era calorosa, profissional, com um leve toque de humor que o fez parar para respirar. Gostaria de atualizá-lo sobre os detalhes do local para sua apresentação principal. É Lina Martin. Ele vinha-se correspondendo com ela por e-mail havia 3 meses. Desde que sua empresa patrocinou o prestigioso congresso que reuniria inovadores de 47 países, suas mensagens eram sempre precisas, atenciosas e repletas de um humor sutil que o pegava de surpresa da melhor maneira possível. Sra. Martin. Ele se recostou na poltrona de couro, de repente mais interessado naquela ligação do que em qualquer outra coisa durante toda a semana. Espero que tudo esteja progredindo bem. Melhor do que bem, na verdade. A resposta tem sido extraordinária. Tivemos que mudar para um local maior, o Centro Cultural DEM. Espero que esteja tudo bem. Algo em seu tom o fez sorrir. Uma ocorrência rara em ligações de negócios. Presumo que vocês não teriam feito a mudança se não fosse a decisão certa. Você presume corretamente. Ele também conseguia ouvir o sorriso na voz dela. Mas eu queria te consultar sobre uma coisa. A recepção da noite de encerramento. Pensei que poderíamos organizá-la em um dos terraços com vista para o rio Tees. A vista é espetacular ao pôr do sol, especialmente no final de setembro. Silas se viu olhando para o céu cinzento de Londres, imaginando a luz dourada dançando nas águas portuguesas. Isso parece perfeito, na verdade. Perfeito? Ela riu baixinho, e o som causou uma sensação inesperada em seu peito. Acho que nunca ouvi o senhor usar essa palavra antes, Sr. Wyndham. Normalmente significa aceitável ou adequado. Talvez a senhora esteja despertando meu lado mais otimista, Srta. Martin. Houve uma breve pausa, carregada de algo que nenhum dos dois compreendia totalmente ainda. 3 meses de e-mails, dezenas de videoconferências em que ele se pegava ansioso para ver o rosto dela na tela. Seus cabelos castanho-avermelhados geralmente presos em um coque profissional, revelando a elegante curva de seu pescoço. Seus olhos eram da cor das folhas de outono, expressivos e inteligentes, muitas vezes com um toque de travessura que contrastava lindamente com sua postura serena. Bem, disse ela finalmente, suponho que seja isso que um bom planejamento de eventos deve fazer. Transformar o mundano em algo memorável. Essa é a sua filosofia, então? Transformação, entre outras coisas. Sua voz tornou-se pensativa. Acredito que quando as pessoas se reúnem com um propósito no ambiente certo, a magia acontece. Conexões reais, ideias que mudam o mundo. Silas sentiu algo mudar dentro de si, como placas tectônicas se realinhando após décadas de imobilidade. Essa mulher brilhante e apaixonada que ele nunca havia conhecido pessoalmente, estava falando diretamente com uma parte dele que ele havia esquecido que existia. O congresso é daqui a 3 semanas, disse ele, surpreendendo-se com o que estava prestes a propor. Pretendo chegar um dia antes. Talvez pudéssemos revisar os detalhes finais pessoalmente. Outra pausa. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais suave, mais pessoal.
Acho que isso seria muito útil, Sr. Wyndham. Muito útil mesmo. Depois que desligaram, Silas permaneceu imóvel em sua mesa, olhando para as janelas manchadas pela chuva. Pela primeira vez em anos, ele estava contando os dias para algo que não tinha nada a ver com resultados trimestrais ou reuniões de diretoria. Ele estava contando os dias para ela. Mas, enquanto pegava o telefone para liberar sua agenda para uma longa estadia em Lisboa, uma voz insistente em sua mente sussurrou um aviso que ele escolheu ignorar. Algumas conexões, uma vez feitas, jamais poderiam ser desfeitas. Será que 3 meses de intimidade digital se traduziriam em algo real quando finalmente estivessem frente a frente? O sol dourado de setembro pintava as ruas de paralelepípedos de Lisboa com tons âmbar quentes, enquanto Alina Martin caminhava apressadamente pelo movimentado bairro do Chiato, sua blusa de seda esmeralda esvoaçando atrás dela. Aos 29 anos, ela se portava com a graça confiante de alguém que havia orquestrado eventos para líderes mundiais e celebridades. Mas hoje seu coração batia forte contra as costelas com um nervosismo desconhecido. Silas Wyndham chegaria em 2 horas. Depois de 3 meses de e-mails, videochamadas e conversas que gradualmente passaram de puramente profissionais para algo muito mais intrigante, ela finalmente conheceria o homem cuja voz se tornara o ponto alto de seus dias de trabalho. O homem cujo riso raro durante as ligações começara a aparecer em seus sonhos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua assistente. Número final de participantes confirmado. 847 pessoas. O local está deslumbrante. Você se superou, Elina. Ela sorriu colocando uma mecha solta de cabelo ruivo atrás da orelha. O Centro Cultural Debm havia sido transformado em algo mágico, azulejos portugueses brilhando sob a iluminação cuidadosamente posicionada. Tecnologia moderna perfeitamente integrada à arquitetura clássica. Mas sua mente não estava mais no congresso. Estava nos olhos cinza-aço que ela só vira através da tela do computador. No Hotel Four Seasons Ritz, Silas estava diante do espelho do banheiro de sua suíte, ajustando seu terno Armani cinza escuro pela 3ª vez. Seu reflexo mostrava um homem que nunca havia hesitado em salas de reuniões repletas de tubarões, que havia negociado acordos bilionários sem suar a camisa. Então, por que suas mãos tremiam? Ele pensou na última videochamada, quando dificuldades técnicas congelaram a imagem dela na tela, justamente quando ela ria de algo que ele havia dito. Por 30 segundos, ele a encarou, observando seu sorriso congelado, memorizando o jeito como seus olhos se franziam nos cantos, a pequena covinha que aparecia em sua bochecha esquerda. Quando a chamada foi retomada, ela o flagrou olhando fixamente. Sr. Wyndham, o senhor parece ter visto um fantasma. Apenas uma avaliação técnica, respondeu ele sem jeito, fazendo-a rir novamente. Agora, caminhando pelas ruas históricas de Lisboa em direção ao ponto de encontro, um pequeno café perto do local do evento, Silas se sentia como um homem caminhando para o seu próprio acerto de contas. O ar de setembro trazia o aroma de pasta de nata e salmarinho, tão diferente da umidade perpétua de Londres. Elina chegou primeiro, escolhendo uma mesa no terraço com vista para o rio Tágis. Ela pediu um chá e tentou acalmar o coração acelerado observando os bondes coloridos percorrendo as ruas íngremes lá embaixo. Quando olhou para o relógio, faltando 3 minutos para o horário combinado, prendeu a respiração. Uma figura em um terno impecavelmente alinhado subia a escada estreita do café. E mesmo de costas, ela sabia que era ele. O passo confiante, a postura perfeita, o jeito como se portava como se fosse dono do mundo, porque de muitas maneiras ele era. Silas parou no topo da escada, observando o terraço. Quando seus olhos encontraram os dela, o mundo girou. Ela era mais bonita do que qualquer chamada de vídeo poderia transmitir. Seus cabelos caíam em ondas suaves pelos ombros, captando a luz da tarde como cobre fiado. Seu vestido, um sofisticado azul marinho que abraçava suas curvas com elegância, era ao mesmo tempo profissional e totalmente feminino. Mas foram os olhos dela que o paralisaram, frios, calorosos, inteligentes, com a dose certa de vulnerabilidade para apertar seu peito. Senhorita Martin. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia enquanto se aproximava da mesa dela. Sr. Wyndham, disse ela, levantando-se e estendendo a mão.
Quando suas peles se tocaram, o choque elétrico foi tão intenso que ambos recuaram um pouco, rindo nervosamente em seguida. Bem, disse ela, recostando-se na cadeira enquanto ele se sentava à sua frente. Isso foi inesperado, concluiu ele, sem nunca desviar os olhos do rosto dela. Nas 2 horas seguintes, conversaram sobre o Congresso, sim, mas também sobre a história de Lisboa, o amor dela pela música fato portuguesa e o vício secreto dele por filmes de ação americanos de qualidade duvidosa. Ela descobriu que por trás da fachada de bilionário havia um homem que ainda se lembrava de cada constelação que sua mãe lhe ensinara na infância. Ele descobriu que ela falava 4 idiomas fluentemente e que passara um verão trabalhando em um pequeno orfanato na Roménia, uma experiência que moldara sua crença no poder de unir as pessoas. Você não é o que eu esperava, disse ela enquanto o sol começava a se pôr, pintando o rio em tons de dourado e carmesim. Decepcionante, respondeu ele, inclinando-se ligeiramente para a frente, com genuína preocupação brilhando em seus olhos. Perigoso, respondeu ela suavemente, desviando o olhar imediatamente, como se surpresa com a própria honestidade. A palavra pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois estava pronto para atravessar. A recepção amanhã à noite, disse Silas finalmente com a voz mais baixa, mais íntima. Depois de todos os discursos, apertos de mão e cartões de visita, sim, você faria isso, você me guardaria uma dança. O coração de Helena parou, e então voltou a bater em dobro. Em todos os meses de correspondência, em todos os limites profissionais cuidadosamente definidos, esta era a primeira vez que ele pedia algo puramente pessoal. Eu provavelmente deveria mencionar, disse ela, lutando contra um sorriso. Sou péssima em danças formais. Sou mais do tipo espírito livre quando se trata de música. Perfeito, disse ele, e seu raro sorriso genuíno transformou todo o seu rosto. Tenho sido formal demais por tempo demais. Enquanto caminhavam juntos de volta para o local da recepção, suas mãos se roçavam ocasionalmente enquanto percorriam as calçadas estreitas. Nenhum dos dois mencionou a tensão palpável entre eles. Nenhum dos dois reconheceu que tudo havia mudado em apenas uma tarde. Mas quando o telefone de Silas tocou, era sua assistente ligando sobre uma aquisição urgente em Tóquio, e ele recusou a chamada sem sequer olhar para o aparelho. Helena soube que estava em apuros. O homem que jamais ignorava negócios estava ignorando negócios por ela. O centro cultural pulsava com a energia de 800 minas de 47 países. Lustres de cristal projetavam sombras dançantes sobre o mármore português, enquanto os participantes confraternizavam sob tetos altíssimos adornados com arte contemporânea. Helena se movia pela multidão como uma maestrina regendo uma sinfonia, garantindo que cada detalhe do Congresso Global de Inovação fluísse perfeitamente, mas seus olhos insistiam em encontrá-lo. Silas dominava o palco principal com a mesma presença magnética que demonstrava nas salas de reuniões. Sua palestra sobre o futuro da conexão humana na era digital havia deixado a plateia fascinada, não apenas por sua visão para a tecnologia, mas pela paixão inesperada em sua voz ao falar sobre como conectar corações e mentes. A tecnologia deveria servir à necessidade mais profunda da humanidade, ele havia dito, seus olhos cinza-aço percorrendo a multidão até encontrarem os dela no fundo do auditório. A necessidade de realmente ver e ser vista por outra alma. Agora, enquanto as apresentações formais chegavam ao fim e os convidados se dirigiam ao terraço à beira do rio para a recepção de encerramento, Helena sentiu o pulso acelerar. Violonistas portugueses preenchiam o ar da noite com melodias envolventes de fato, enquanto garçons ofereciam vinhos locais e delicados canapés de frutos do mar. Lanternas penduradas entre oliveiras centenárias criavam focos de luz dourada contra o céu que escurecia. Helena. Ela se virou e encontrou Harrison Blackwell, o charmoso investidor de risco da Califórnia com quem vinha trabalhando em parcerias corporativas. Seu cabelo loiro impecavelmente penteado e seu sorriso cativante haviam encantado inúmeros investidores e algumas mulheres. Você se superou esta noite. Isso é extraordinário. Obrigada, Harrison. Ela aceitou o elogio com gratidão, embora algo em sua intensidade sempre a deixasse um pouco desconfortável. Estou feliz que tudo tenha dado certo, mais do que certo. Você criou magia.
As mãos dele pousaram em sua lombar, possessivas e calorosas. Dance comigo. Acho que merecemos depois de termos conseguido algo tão espetacular. Antes que ela pudesse responder, Harrison a conduziu em direção à pista de dança improvisada, onde outros casais se embalavam ao som do violão. Seus braços a envolveram com uma confiança prática e Alina se viu movendo-se no ritmo, apesar de seus pensamentos acelerados. Onde estava Silas? Do outro lado do terraço, atrás de um grupo de executivos de uma empresa de networking, Silas observava a cena se desenrolar com algo próximo à dor física. Alina estava radiante em seu vestido esmeralda esvoaçante, seus cabelos castanho-avermelhados captando a luz da lanterna enquanto ela se movia. Mas foi a visão das mãos de outro homem em sua cintura, outro homem a fazendo rir, que fez algo sombrio e primitivo percorrer suas veias. Ciúme, puro, irracional e completamente estranho a um homem que nunca desejara nada que não pudesse simplesmente adquirir. Sr. Wyndham. A doutora Catherine Mills, uma renomada pesquisadora de IA do MIT, apareceu ao seu lado. Eu gostaria de discutir possíveis oportunidades de colaboração. Com licença, disse Silas secamente sem sequer olhar para ela enquanto caminhava em direção à pista de dança com passos firmes. Harrison girava Alina delicadamente, sua mão deslizando pelo braço dela num gesto íntimo o suficiente para fazer o maxilar de Silas se contrair. Quando a música terminou, Harrison se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido que a fez curar e recuar um pouco. Posso interromper? Perguntou Silas, com uma voz enganosamente calma. O sorriso de Harrison vacilou ao contemplar a presença imponente do bilionário. De poder controlado num smoking azul marinho da Tom Ford. Claro, embora eu estivesse esperando por outra dança. Talvez mais tarde. Respondeu Silas num tom que sugeria que não haveria um mais tarde, enquanto estendia a mão para Alina. No instante em que seus dedos tocaram os dele, o resto do mundo se tornou ruído de fundo. Os guitarristas começaram uma melodia mais lenta e intimista, enquanto Silas a puxava para seus braços com uma reverência que a deixou sem fôlego. Ao contrário da coreografia confiante de Harrison, Silas se movia com cautela e deliberação, como se ela fosse algo precioso que ele temesse quebrar. Você estava magnífico hoje, disse ela suavemente, com a mão repousando em seu peito, onde podia sentir seu coração batendo forte e rápido. Seu discurso não era o que eu esperava de um magnata da tecnologia. O que você esperava? Sua voz era rouca, seus olhos nunca se desviando do rosto dela. Estatísticas, margens de lucro, visão corporativa fria. Ela sorriu para ele. Não poesia sobre almas humanas. Você desperta o poeta em mim, aparentemente. A confissão escapou antes que ele pudesse impedi-la, e ela viu a surpresa cruzar seu rosto como se ele mesmo tivesse se assustado. Eles se moviam em perfeita sincronia, o vestido esmeralda dela fluindo ao redor deles como água. Outros casais gradualmente se afastaram, atraídos pela intensidade magnética de duas pessoas descobrindo que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que nenhum dos dois sabia estar incompleto. Silas? Ela sussurrou, e o som do nome dele em seus lábios o fez puxá-la um pouco mais para perto. Sim. O que acontece depois desta noite? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidade e medo em igual medida. Antes que ele pudesse responder, a música aumentou e Silas tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez da resposta cuidadosa e ponderada que sua mente racional normalmente lhe daria, ele deixou seu coração falar. O que você quiser que aconteça, disse ele, com a testa quase tocando a dela. Dela. Porque em algum momento entre o seu primeiro e-mail e este instante, você se tornou a coisa mais importante do meu mundo. A confissão a atingiu como uma onda, doce e aterradora. Ela havia construído sua carreira unindo pessoas. Mas nunca me havia deixado ninguém se aproximar o suficiente para importar tanto, nunca havia deixado ninguém enxergar além de sua competência profissional, a mulher por trás daquela fachada que ansiava por ser escolhida, por ser amada, por ser a prioridade de alguém. Isso é conversa perigosa, Sr. Wyndham. Ela respirou fundo, repetindo as palavras de ontem, mas agora com um significado completamente diferente. Então nós dois estamos em perigo? Ele respondeu,
o polegar traçando o seu maxilar com uma suavidade diáfana. Porque estou me apaixonando, Alina. E nunca me apaixonei por nada na minha vida. Quando a música terminou e os aplausos ecoaram pelo terraço, eles permaneceram imóveis nos braços um do outro, alheios a tudo, exceto à eletricidade crepitante entre eles. Nenhum dos dois percebeu Harrison observando das sombras, a expressão sombria com algo que parecia suspeitosamente com orgulho ferido. Nenhum o viu pegar o celular com o sorriso calculista de um homem que sempre ele conseguiu o que queria. E nenhum dos dois poderia prever que, pela manhã, tudo mudaria. Alina acordou com a luz dourada do sol entrando pelas cortinas de gaze do seu quarto de hotel boutique, com vista para o rio Teagos. Por um instante ficou imóvel, deixando as lembranças da noite anterior a envolverem como mel quente. O baile, a confissão de Silas. O jeito como ela a acompanhou até o hotel com o paletó sobre os ombros dela, as mãos entrelaçadas como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Ficaram parados na entrada do hotel por quase 1 hora, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. A conversa deles divagou entre sonhos de infância, filosofia corporativa e a maneira como a arquitetura portuguesa parecia abraçar tanto a história quanto a possibilidade. Quando ele finalmente a beijou, um beijo suave, reverente, que fez a terra vibrar. Ela sentiu algo fundamental mudar dentro do peito. Parto para Londres amanhã, ele sussurrou contra a testa dela. Eu sei, ela respondeu com as mãos cerradas na camisa dele. Tenho mais 3 compromissos marcados pela Europa. Isso não precisa terminar aqui. A promessa naquelas palavras a acompanhou até o sono e agora coloria a sua mente. A luz da manhã filtrava-se pelo quarto. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia, linda. A noite passada foi mágica. Mal posso esperar para continuarmos esta conversa. Alina sorriu, pressionando o celular contra o peito como uma adolescente apaixonada. Silas Wyndham, o homem que provavelmente tinha departamentos inteiros gerenciando suas comunicações, estava-lhe enviando mensagens pessoalmente. A intimidade da situação fez seu estômago se encher de borboletas. Do outro lado da cidade, em sua cobertura no Four Seasons, Silas estava em sua varanda privativa, com vista para os telhados de telha vermelha de Lisboa, uma xícara de café esfriando em suas mãos. Ele estava acordado desde o amanhecer, repassando cada momento da noite anterior, cada palavra que Helena havia dito, cada risada que compartilharam. Aos 41 anos, ele dominava a arte da compartimentalização. Os negócios permaneciam em sua caixa. Os sentimentos pessoais, os poucos que ele se permitia, permaneciam cuidadosamente contidos. Mas Helena havia quebrado essas barreiras rígidas com seu sorriso radiante e sagacidade, sua paixão por unir pessoas, a maneira como ela se sentia tão perfeitamente à vontade em seus braços. Seu telefone tocou, arrancando-o de seu devaneio. Wyndham. Senhor, estou com o Dr. Harrison Blackwell na linha. A voz de sua assistente, Margaret, era nítida e profissional. Ele disse que é urgente em relação ao Congresso de Lisboa. Silas franziu a testa. Harrison havia feito networking agressivamente durante todo o evento, mas eles não tinham nenhum assunto pendente. Passo para ele. Silas, meu amigo. A voz de Harrison ressoou com um entusiasmo artificial. Que festa incrível ontem à noite. Aquela sua coordenadora de eventos, Alina. Ela é mesmo especial. Algo frio se instalou no peito de Silas. A senhorita Martin é excepcional no que faz. Sim. Ela é excepcional em mais do que apenas o trabalho dela. A risada de Harrison tinha um tom cortante que fez Silas apertar o telefone com mais força. Nós nos demos muito bem, na verdade. Estivemos conversando a manhã toda sobre a possibilidade de trabalharmos juntos em alguns projetos futuros. Projetos pessoais, se é que você me entende. As palavras atingiram Silas como golpes físicos. Não tenho certeza do que você está insinuando, Blackwell. Vamos lá, Silas. Nós dois somos homens do mundo. Uma mulher como essa, linda, inteligente, ambiciosa. Ela sabe onde está o seu ganha-pão. E sejamos honestos, o capital de risco tem sido muito, muito bom para mim ultimamente. O que exatamente você está dizendo? A voz de Silas baixou para um sussurro perigoso.
Estou dizendo que Alina e eu estamos explorando alguns interesses em comum. Aliás, vou levá-la para jantar hoje à noite. Pareceu ansiosa para discutir oportunidades futuras. Harrison fez uma pausa dramática. Só queria te avisar. Por cortesia profissional e tudo mais, não gostaria que houvesse nenhum constrangimento. A ligação caiu, deixando Silas olhando para o telefone em silêncio atônito. Enquanto isso, Elina estava na elegante sala de café da manhã do hotel, beliscando um croissant enquanto revisava suas anotações para as reuniões de encerramento do dia. Seu telefone tocou. Harrison Blackwell. Elina. Querida, bom dia. Sua voz era calorosa, mas de alguma forma intensa demais. Queria te agradecer novamente por ontem à noite. Trabalho espetacular. Obrigada, Harrison. Fico feliz que tudo tenha corrido bem. Mais do que bem. Escute, tenho uma proposta para você. Estou organizando uma série de eventos culturais sofisticados na costa oeste, Napa, Monterey, possivelmente Aspen. Orçamento alto, clientes de primeira linha, o tipo de projeto que realmente poderia consolidar alguém como a principal coordenadora de eventos de luxo da América. O interesse profissional de Helena foi imediatamente despertado, apesar de seu cansaço pessoal. Isso parece interessante. Imaginei que você acharia. Por que não conversamos sobre isso durante o jantar hoje à noite? Conheço um lugarzinho fantástico com vista para o rio. Poderíamos falar de negócios e talvez nos conhecer melhor. Algo em seu tom a deixou desconfortável, mas a oportunidade profissional era inegavelmente tentadora. Depois de meses estabelecendo sua presença na Europa, entrar no mercado de luxo americano poderia ser um divisor de águas em sua carreira. Isso é muito generoso, Harrison, mas eu provavelmente deveria me concentrar em finalizar as coisas por aqui. Bobagem. Um jantar. Considere como pesquisa de mercado. Sua voz ficou-lhe um pouco mais fria. Oportunidades como essa não aparecem com frequência, Elina. E em nosso ramo, relacionamentos são tudo. A sutil pressão em suas palavras fez seu estômago se contrair. Mas antes que ela pudesse responder, ele já havia preparado o jantar. Ele fez reservas e desligou, deixando-a encarando o telefone com crescente inquietação. 3 horas depois, Silas estava no salão principal do congresso, observando a equipe de limpeza desmontar a elaborada decoração que Elina havia preparado com tanto cuidado. Ela estava do outro lado da sala, coordenando a remoção dos equipamentos de áudio, seus cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo prático, o vestido de noite que usara antes substituído por jeans brancos impecáveis e uma blusa fluida que de alguma forma a deixava ainda mais bonita. Ele havia reunido coragem para abordá-la a manhã toda, as palavras de Harrison ecoando em sua mente como veneno. Ele dizia a si mesmo que o homem estava mentindo, manipulando, tentando criar uma intriga entre eles. Mas a dúvida era uma inimiga persistente e Silas passara muitos anos em salas de reuniões onde a lealdade era uma mercadoria para se convencer facilmente da sinceridade de alguém. Quando Alina finalmente olhou para cima e o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que deveria ter dissipado todas as suas dúvidas. Deveria, mas não conseguiu. Silas. Ela caminhou em sua direção e ele notou que ela se movia com menos da confiança natural de antes. Tinha aparecido na noite anterior. Eu esperava te ver antes de você ir embora. Você estava? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia e ele a viu piscar surpresa. Claro, eu estava ontem à noite. Ela parou de falar, estudando o rosto dele com crescente preocupação. Está tudo bem. Você parecia diferente. Este era o momento dele. Ele poderia perguntar diretamente sobre Harrison, poderia confiar na conexão que haviam construído, poderia escolher o amor em vez da suspeita. Em vez disso, o bilionário que nunca aprendeu a ser vulnerável escolheu o caminho da covardia. Tenho pensado sobre o que você disse. Ele mentiu com naturalidade sobre o quão perigoso tudo isso era. Você tem razão. Nós dois temos carreiras, responsabilidades, continentes diferentes. Ele observou a luz se apagar dos olhos dela como um pôr do sol ao contrário e se odiou por isso. Entendo. A voz dela estava cuidadosamente neutra agora. As barreiras profissionais voltando ao lugar. Claro, você tem toda a razão. Foram alguns dias excepcionais, Elina.
Mas talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais daqui para frente. Ela assentiu bruscamente uma vez, e ele viu sua garganta se mover enquanto ela engolia as palavras que realmente queria dizer. Diga. Profissional, claro. Ela estendeu a mão para um aperto de mãos profissional, e quando ele a apertou, a eletricidade ainda estava lá, fazendo ambos estremecerem. Tenha um bom voo de volta para Londres, Sr. Wyndham. Enquanto ele se afastava, todos os seus instintos gritavam para que ele voltasse, para lutar pelo que haviam conquistado. Mas as palavras de Harrison ecoavam em sua mente, e o orgulho, seu companheiro mais antigo e confiável, o manteve caminhando em direção à saída. Atrás dele, Elina permaneceu paralisada até que ele desaparecesse de vista. Então afundou em uma cadeira próxima enquanto todo o peso da rejeição a atingia. Nenhum dos dois percebeu Harrison observando das sombras, seu sorriso satisfeito e calculista. A primeira fase de seu plano estava completa. 2 semanas depois, Elina estava no saguão de mármore do Fairmont San Francisco, seu blazer esmeralda impecavelmente passado, seu sorriso profissionalmente radiante enquanto cumprimentava os convidados para o exclusivo evento de leilão de vinhos de Harrison. Os últimos 14 dias tinham sido um turbilhão de voos transcontinentais, locais luxuosos e networking com a elite da Califórnia. Exatamente o tipo de aceleração de carreira que ela sempre desejou. Sonhara. Então, por que se sentia tão vazia? Elina, querida, você se superou novamente. Harrison apareceu ao seu lado, impecável em seu traje bion azul marinho, carregando 2 taças de Dom Perignon. A exposição da coleção Rothschild é absolutamente deslumbrante. Você tem um talento incrível para criar atmosfera. Ela aceitou o champanhe com um sorriso educado que não chegou aos seus olhos. Obrigada. O coordenador do local foi incrivelmente prestativo, sempre tão modesto. As mãos dele pousaram em sua lombar, um gesto que se tornara cada vez mais frequente nas últimas 2 semanas. Tenho pensado no nosso próximo projeto. Há um magnata da tecnologia em Seattle, um bilionário da indústria aeroespacial que está procurando alguém para coordenar uma celebração corporativa. Muito importante, muito lucrativo. A taça de champanhe da Helena parou no meio do caminho até seus lábios. A descrição lhe causou um choque indesejado, embora ela dissesse a si mesma que era absurdo pensar que todo o executivo rico de tecnologia estivesse de alguma forma conectado a Silos. Parece promissor, ela conseguiu dizer, forçando-se a se concentrar nas palavras de Harrison, em vez da dor fantasma em o peito dela, que aparecia sempre que ela pensava em olhos cinza-aço e mãos delicadas. Eu também pensei isso, embora eu deva admitir, estou quase relutante em compartilhá-la com outros clientes. A voz dele baixou, mais íntima. Formamos uma ótima dupla, não é? Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma notificação. Instagram. Contrariando o seu bom senso, ela olhou para a tela e sentiu o mundo girar. Uma foto da conta de mídia social do London Business Journal. Silos em algum evento corporativo. Devastadoramente bonito de smoking, com o braço em volta de uma deslumbrante loira de vestido prateado. A legenda dizia: o magnata da tecnologia Silas Wyndham acompanha a filantropa Victoria Ashworth ao evento beneficente da Fundação do Hospital Infantil. Rumores de um romance esquentando entre 2 dos solteiros mais cobiçados da Grã-Bretanha. O champanhe virou ash em sua boca. Tudo bem? A voz de Harrison parecia vir de muito longe. Bem. Ela mentiu, guardando o celular na bolsa, apenas checando a timeline da noite. Mas Harrison tinha vislumbrado a foto por cima do ombro dela e seu sorriso se tornou predatório. Ah, sim, Sr. Wyndham. Ouvi falar disso. Victoria Ashworth é uma ótima pessoa. Dinheiro antigo, excelente linhagem. Exatamente o tipo de mulher com quem um homem como ele acabaria se casando. Cada palavra era uma lâmina cuidadosamente colocada e Elina sentiu todas atingirem o alvo. Ela passou 2 semanas dizendo a si mesma que a rejeição de Silas tinha sido para o melhor, que seus mundos eram muito diferentes, que era melhor ela se concentrar na carreira. Mas vê-lo com outra mulher, vê-lo sorrir para outra pessoa do jeito que sorriu para ela, destruiu essas frágeis defesas. Eu não saberia dizer, disse ela baixinho. Mal conheço o homem.
a 4.800 quilómetros de distância, em sua Londres. Na cobertura, Silas estava de pé junto à janela com vista para as tendas, um copo de Macallan 25 aquecendo em sua mão. O baile de gala beneficente fora uma obrigação, nada mais. Victoria Ashworth era charmosa, competente e tudo o que seu conselho administrativo consideraria apropriado para um homem em sua posição. Ela também era tudo o que Alina não era. Fria e composta, enquanto Alina era calorosamente apaixonada. Tradicionalmente reservada, enquanto Alina era refrescantemente espontânea. Seguramente previsível, enquanto Alina era maravilhosamente surpreendente. Ele passara a noite inteira comparando cada conversa, cada risada, cada momento com as lembranças de Lisboa que se recusavam a desaparecer. Victoria fora gentil quando ele se mostrara distante, compreensiva quando ele recusara seu convite para um último drink e completamente esquecível no instante em que seu carro partira de seu prédio. Seu telefone estava sobre a mesinha de cabeceira. As informações de contato de Helen ainda estavam salvas sob o nome de E. Martin, Projeto Lisboa. Ele o pegara dezenas de vezes nas últimas 2 semanas, rascunhara mensagens que nunca enviara, iniciara ligações que nunca terminara. As palavras de Harrison ecoavam em sua mente. Memória. Ela sabe onde está o seu ganha-pão. A parte racional da sua mente, a parte que construiu um império através de decisões calculadas e uma avaliação de risco cuidadosa, insistia que o investidor de risco estava dizendo a verdade. Que Elina era simplesmente uma mulher brilhante fazendo movimentos inteligentes na carreira. Mas o seu coração, aquele órgão traiçoeiro que estivera adormecido por tanto tempo, sussurrava verdades diferentes. Lembrava-se do jeito que ela o olhara quando ele confessara seus sentimentos. Da vulnerabilidade nos olhos dela quando perguntara o que aconteceria depois de Lisboa. Do jeito como ela se encaixara em seus braços como se pertencesse ali. O toque do telefone o despertou de seus devaneios. O nome de Margaret apareceu na tela. Senhor, tenho os relatórios trimestrais da subsidiária americana. Além disso, houve um desenvolvimento interessante em relação àquela empresa de capital de risco que o senhor me pediu para pesquisar, a Blackwell Investments. Silas instruiu sua equipe a fazer uma verificação de antecedentes de Harrison após a conversa telefônica desconfortável. Algo na arrogância do homem parecia estranho. Predatória de uma forma que ia além da típica competição empresarial. O que você descobriu? Vários padrões preocupantes, senhor. Diversas ex-sócias registraram queixas sobre comportamento inadequado, embora a maioria tenha sido resolvida fora dos tribunais. Há também evidências de manipulação de mercado e algumas táticas de aquisição questionáveis. Este homem parece usar relacionamentos pessoais para obter vantagens comerciais. O copo escorregou dos dedos repentinamente inertes de Silas, o líquido âmbar se espalhando pelo seu tapete persa como sangue derramado. Margaret. Sua voz era mortalmente calma. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre o paradeiro atual e as relações comerciais da senhorita Elina Martin. Tudo. E preciso disso esta noite. De volta a São Francisco, Elina se desculpou da atenção cada vez mais persistente de Harrison e encontrou refúgio no jardim da cobertura do hotel. A cidade brilhava abaixo dela como diamantes espalhados, mas tudo em que ela conseguia pensar era na luz dourada e quente de Lisboa e na maneira como Silas a segurava como se ela fosse preciosa além da medida. Seu telefone tocou. Número internacional desconhecido. Alô, Elina. A voz a atingiu como uma força física, áspera de emoção e exaustão. É Silas. O coração dela parou, depois voltou a acelerar. Silas, como você... Por que você está assim? Eu cometi um erro. As palavras saíram atropeladas como se tivessem sido reprimidas por semanas. Um erro terrível, estúpido, movido pelo orgulho. E eu preciso que você me ouça. Harrison Blackwell não é quem você pensa que ele é. Ele é perigoso e tem mentido para nós dois. Do que você está falando? Mas mesmo enquanto ela perguntava, as peças começaram a se encaixar. As 2 oportunidades convenientes de Harrison, sua crescente possessividade, o jeito como ele sempre parecia saber exatamente o que dizer para fazê-la duvidar de si mesma. Ele me ligou na manhã seguinte ao baile de gala.
Me disse que você estava mandando mensagens para ele, que você estava ansiosa para trabalhar com ele pessoalmente. Ele deu a entender que a voz de Silas falhou um pouco, como se eu tivesse interpretado tudo errado entre nós. A mão livre de Helena pressionou sua boca enquanto a compreensão surgia. Ele nunca me ligou naquela manhã. As únicas mensagens que recebi foram suas, e esta noite, ele parou de falar lembrando-se do sorriso predatório de Harrison quando viu a foto de Silas com Victoria. Onde você está agora? A voz de Silas era urgente. São Francisco, no evento dele. Mas Silas, eu vi as fotos. Você e aquela mulher, uma obrigação de negócios, nada mais. Meu Deus, Helena, não consigo pensar em ninguém além de você há 2 semanas. Não consigo dormir, trabalhar, respirar sem desejar poder apagar cada palavra que disse em Lisboa. As lágrimas que ela vinha segurando há dias finalmente transbordaram. Eu pensei que você se arrependesse de tudo. Pensei que tivesse imaginado o que sentimos. Nunca, ele disse com veemência. O que sentimos foi a coisa mais real que já me aconteceu. Eu só fui covarde demais para lutar por isso. Elina. A voz de Harrison ecoou pelo jardim na cobertura, suave e inquisitiva. Aqui está você. Estive-te procurando por toda parte. Ela se virou e o viu se aproximando com aquele sorriso calculado, e pela primeira vez ela enxergou além da fachada impecável, algo frio e manipulador por baixo. Preciso desligar. Ela sussurrou ao telefone. Não desligue. A voz de Silas era desesperada. Não deixe que ele a isole. Vou pegar um avião hoje à noite. Só tome cuidado até eu chegar. A ligação terminou assim que Harrison a alcançou, sua mão imediatamente pousando possessivamente em seu braço. Quem era, querida? Você parece chateada, olhando nos olhos dele. Olhos que antes pareciam encantadores, mas agora pareciam calculistas. Elina percebeu que estava completamente sozinha em uma cidade estrangeira com um homem que vinha manipulando sua vida sistematicamente. E ela não tinha ideia de quão perigosa essa manipulação estava prestes a se tornar. Apenas uma ligação de negócios. Helena mentiu com naturalidade, guardando o celular na bolsa enquanto os dedos de Harrison apertavam possessivamente seu braço. O horizonte de São Francisco brilhava atrás deles, mas tudo em que ela conseguia se concentrar era na sutil mudança em seu comportamento. O jeito como seu sorriso não chegava mais aos olhos, o jeito possessivo como ele a tocava. Você pareceu distraída hoje à noite, querida. Sua voz carregava uma nota de algo que poderia ter sido preocupação, não fosse o brilho calculista em seus olhos azuis. O evento está terminando. Que tal irmos para um lugar mais reservado? Tenho uma suíte na cobertura com uma vista incrível. Poderíamos discutir esses projetos futuros com calma. Todos os instintos que Elina desenvolveu ao longo de anos lidando com os predadores ocasionais da indústria de eventos gritavam perigo. Isso é muito gentil da sua parte, Harrison, mas meu voo sai cedo amanhã. Preciso mesmo voltar para o hotel. Bobagem! O aperto dele em seu braço mudou, ficando mais firme. A noite é uma criança e temos muito o que comemorar. Seu trabalho esta noite foi excepcional. Você merece ser devidamente reconhecida. A ênfase em devidamente fez um arrepio percorrer suas veias. Ela olhou ao redor do jardim na cobertura, notando com crescente alarme que os outros convidados haviam se recolhido para dentro, deixando-os praticamente sozinhos sob o céu estrelado da Califórnia. Harrison, eu realmente preciso, Elina. O nome dela em seus lábios soava diferente agora, mais sombrio, desprovido do charme refinado que ele vinha projetando há semanas. Você está se fazendo de difícil há 2 semanas. Tem sido divertido, mas acho que nós dois sabemos como essa parceria deve funcionar. Parceria. Ela tentou manter a voz firme, profissional. Pensei que estávamos discutindo oportunidades de negócios. Sua risada era fria, predatória. Ah, querida, você realmente achou que uma organizadora de eventos qualquer, vinda de lugar nenhum, poderia simplesmente entrar no meu círculo sem pagar o preço? Nada neste mundo é de graça, especialmente não o tipo de acesso que tenho lhe dado. A máscara caiu completamente agora, revelando algo feio por baixo.
Helena sentiu o coração martelar contra as costelas enquanto calculava as distâncias até o elevador, até a escada, até qualquer lugar com outras pessoas. Acho que houve um mal-entendido, disse ela cuidadosamente, dando um pequeno passo para trás. Tenho trabalhado para você profissionalmente, nada mais profissional. Ele saboreou a palavra como se tivesse um gosto amargo. É isso que você chama de piscar os cílios para todo bilionário que cruza seu caminho? Primeiro aquele canalha britânico em Lisboa, agora se fazendo de inocente comigo. Você é boa. Admito. Muito boa. Mais um passo para trás. Não sei do que você está falando. Claro que não. Harrison até a acompanhou seguindo o seu recuo passo a passo, afastando-a da entrada principal do telhado. Assim como você não sabia que Wyndham ligaria esta noite. Assim como você não sabia exatamente quais botões apertar para fazê-lo te querer. A menção da ligação de Silas fez seu sangue gelar. Como ele poderia saber disso, a menos que estivesse observando-a, ouvindo de alguma forma? Você está me assustando, Harrison. Ótimo. Seu sorriso era afiado como uma lâmina. O medo torna as pessoas honestas. E acho que é hora de sermos honestos um com o outro sobre o que você me deve. Enquanto isso, a 668 metros acima do Atlântico, Silas caminhava de um lado para o outro no corredor estreito de seu jato particular como um predador enjaulado. O Gulfstream GJ-150 estava em sua velocidade máxima. Mas mesmo a 965 km/h, cada minuto parecia uma eternidade. Senhor, a voz do piloto crepitou pelo intercomunicador. Pousaremos em SFO em aproximadamente 4 horas. Já providenciei transporte terrestre. 4 horas. 4 horas. Enquanto Alina estava sozinha com um homem que tinha várias queixas registradas contra ele por comportamento predatório, 4 horas enquanto a mulher que ele amava estava potencialmente em perigo por causa de seu orgulho, sua incapacidade de confiar no que haviam descoberto juntos. Ele pegou o celular, tentando ligar para Alina pela 12ª vez, direto para a caixa postal. Margaret! Ele gritou no Bluetooth, sabendo que sua assistente estaria acordada apesar da diferença de fuso horário de Londres. Preciso que você entre em contato com o Departamento de Polícia de São Francisco. Explique que temos motivos para acreditar que uma cidadã americana pode estar em perigo por causa de Harrison Blackwell. Assédio corporativo escalando para possível agressão. Senhor, sem provas concretas de um crime em andamento. Então me consiga provas. Sua voz ecoou pela cabine. Invada o celular dele. Suborne um recepcionista de hotel. Não me importo. Só a encontre. De volta ao telhado, Harrison havia encurralado Helena entre 2 grandes vasos de plantas, bloqueando suas rotas de fuga. O barulho da festa lá embaixo parecia impossivelmente distante, como se estivessem sozinhos em uma ilha de intenções predatórias. Vai funcionar assim, disse ele casualmente, ajustando os botões de punho com uma ameaça discreta. Você vai subir até a minha suíte, vamos tomar um drink, conversar sobre sua gratidão por tudo que fiz pela sua carreira. E então você vai me mostrar o quão grata você é. E se eu recusar... O sorriso dele se alargou. Ah, querida, você não vai recusar. Porque se recusar, vou garantir que todos os coordenadores de eventos, todos os gerentes de espaços para eventos, todos os clientes daqui até Nova York saibam exatamente que tipo de mulher você é. Como você usa seu corpo para conseguir contratos, como você não é confiável perto do marido ou sócio de ninguém. A ameaça a atingiu como um soco físico. No ramo de eventos, reputação era tudo. Uma campanha de difamação vinda de alguém com as conexões de Harrison poderia destruir tudo o que ela havia construído. Você não pode fazer isso. Não é verdade. A verdade é relativa, querida. A percepção é tudo. E eu tenho ótimos relacionamentos com pessoas muito influentes que ficariam felizes em compartilhar suas preocupações sobre o seu profissionalismo. A mente de Helena trabalhava a 1000, buscando opções, formas de pressionar, qualquer coisa que pudesse tirá-la daquele pesadelo. Então ela se lembrou das palavras de Silas. Não deixe que ela a isole. Harrison a vinha isolando sistematicamente há semanas, afastando-a de sua rede de contatos europeia, tornando-a dependente de suas oportunidades e cortando seu apoio.
Aquela noite era simplesmente a culminação de um plano que estava em andamento desde Lisboa. Você orquestrou isso desde o início. Ela percebeu em voz alta. A ligação para Silas, as mensagens falsas nos mantendo separados. Esse sempre foi o seu objetivo final. Muito bem. Ele bateu palmas lentamente em tom de deboche. Eu lhe disse que você era inteligente. Wyndham nunca mereceu alguém com seus talentos. Ele é um cavalheiro demais para apreciar o que tinha. Ele virá me procurar, não é? A risada de Harrison era genuinamente divertida. Seu príncipe britânico está a 4.800 quilómetros de distância, provavelmente afogando as mágoas em seu uísque por um amor perdido. E mesmo que viesse correndo, seria tarde demais. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara misturada com algo mais sombrio, o cheiro de um predador se aproximando de uma presa encurralada. Agora, disse ele, a voz baixando para um sussurro que a fez estremecer. Você vai vir quieta ou preciso usar a criatividade para convencê-la? A mão de Helena moveu-se lentamente em direção à sua bolsa, onde o celular a esperava com o número de Silas ainda na tela. Se ela conseguisse discar novamente, talvez ele ouvisse o que estava acontecendo. Talvez ele pudesse mandar ajuda. Mas Harrison percebeu o movimento, sua mão se estendendo para agarrar seu pulso com força suficiente para machucá-la. Acho que não, querida. A única pessoa para quem você vai ligar hoje à noite é o serviço de quarto. Enquanto seu aperto se intensificava e a outra mão alcançava o celular dela, Helena percebeu que sua carreira cuidadosamente construída, sua independência, sua própria segurança, tudo pelo que ela havia lutado, estava prestes a ser destruído por um homem que a via como nada mais do que um prémio a ser conquistado. E Silas ainda estava a horas de distância. A mente de Helena trabalhava a mil enquanto o aperto de Harrison em seu pulso se intensificava, a outra mão alcançando sua bolsa. 2 anos de aulas de autodefesa que sua irmã insistira que ela fizesse, de repente pareceram o investimento mais valioso de sua vida. Sabe de uma coisa, Harrison? Disse ela, forçando a voz a se manter firme enquanto seu coração martelava contra as costelas. Você tem toda a razão. Eu estava-me fazendo de difícil. O aperto dele afrouxou um pouco, suspeita e satisfação oscilando em seu rosto. Eu sabia que você acabaria entendendo, mas tenho um problema. Ela se aproximou como se estivesse se rendendo às suas investidas, e então ergueu o joelho com toda a força que possuía. Harrison se curvou com um suspiro sufocado, suas mãos instintivamente se movendo para se proteger, e Alina não perdeu a oportunidade. Ela pegou sua bolsa e correu em direção à saída de emergência no telhado, seus saltos batendo freneticamente contra o concreto. Sua vadiazinha! O rugido de Harrison ecoou atrás dela, seguido pelo som de perseguição. Você não tem ideia do que acabou de fazer. A porta de emergência estava trancada. Claro que estava trancada. Helena se virou bruscamente, pressionando as costas contra o metal, enquanto Harrison se aproximava, o rosto contorcido de raiva e humilhação. Isso foi muito estúpido, Helena. Muito, muito estúpido. Ele ajeitou a gravata com uma ameaça deliberada, seu charme anterior completamente evaporado. Eu ia ser gentil, atencioso. Mas então, um funcionário da manutenção saiu de um elevador de serviço, assobiando baixinho enquanto verificava o sistema de iluminação dos telhados. Harrison imediatamente mudou de postura, sua máscara profissional voltando ao lugar com facilidade. Com licença, chamou Helena, sua voz ecoando claramente pelo espaço. Poderia me ajudar? Parece que estou trancada aqui fora. O funcionário, um homem latino de meia-idade com olhos bondosos, olhou entre eles, notando a aparência desgrenhada de Harrison e o evidente desconforto de Helena. Claro, senhorita. Por aqui. Harrison cerrou os dentes, mas não podia causar uma cena na frente de uma testemunha. Helena ainda não havia terminado de discutir o assunto. Sim, disse ela, permanecendo perto do funcionário da manutenção, enquanto caminhavam em direção ao elevador. Com certeza. 30 minutos depois, Alina estava sentada no banheiro trancado do seu quarto de hotel, com as mãos tremendo enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Alina se abraçou, sentindo um frio repentino apesar da noite quente da Califórnia. Ele tem contatos em todos os lugares. Ele realmente poderia fazer isso.
Não, ele não pode, porque eu tenho mais contatos, mais dinheiro e absolutamente nenhum escrúpulo moral em usar ambos para te proteger. A feroz proteção em sua voz fez seu peito apertar com a emoção que ela vinha reprimindo há semanas. Elina, me escute. Faça as malas agora mesmo. Estou enviando uma equipe de segurança para escoltá-la até o aeroporto. Você está enviando o quê? Eu pedi alguns favores enquanto estava no ar. Há uma equipe de profissionais a caminho. Eles vão garantir que você saia de São Francisco em segurança. Mesmo em seu estado abalado, Elina sentiu um lampejo da sua antiga independência. Silas, eu sei me cuidar. Eu me livrei dele. Eu sei que você se livrou. Você é brilhante, forte e capaz de lidar com qualquer coisa. A voz dele suavizou. Mas você não deveria ter que lidar com isso sozinha. Não quando eu sou o motivo de você estar nessa situação. Antes que ela pudesse argumentar, bateram à sua porta. Senhora Martin, aqui é David Chen, da Egypt Security Services. O Sr. Wyndham nos enviou. Elina olhou pelo olho mágico e viu duas pessoas de aparência profissional, vestindo ternos escuros. Uma mulher e um homem, ambos emanando uma calma competência que a fazia se sentir mais segura só de olhar para eles. Eles chegaram, disse ela a Silas. Ótimo, confie neles. São os melhores no que fazem. Ele fez uma pausa. Elina, sim, vou resolver isso. Prometo. 2 horas depois, o Bentley de Silas parou em frente ao Fairmont San Francisco, justamente quando Harrison saía pela entrada principal do hotel. O bilionário saiu do carro com uma elegância letal, seu terno cinza escuro impecável. Apesar do voo transatlântico, seus olhos cinza-aço fixaram-se em seu alvo. Harrison o viu chegar e até sorriu, endireitando os ombros como um homem se preparando para uma negociação comercial, e não para um acerto de contas. Wyndham não esperava vê-lo em São Francisco, negócios ou lazer. Silas parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para ver o leve inchaço ao redor do olho esquerdo de Harrison, onde Elina obviamente havia se chocado com algo. Bom para ela. Nem para ela, disse Silas baixinho. Justiça. Justiça. Harrison riu um som forçado e falso. Por quê? Um simples mal-entendido entre sócios. É isso que você chama de tentativa de agressão sexual? Um mal-entendido? Ora. A voz de Harrison assumiu um tom condescendente que fez as mãos de Silas se fecharem em punhos. Elina é uma mulher adulta que está jogando um jogo muito sofisticado. Não se deixe enganar por aqueles grandes olhos castanhos e pensar que ela é uma vítima inocente. As palavras mal saíram da boca de Harrison quando Silas se moveu, agarrando o outro homem pela lapela do paletó caro e o prensando contra a fachada de mármore do hotel. Diga o nome dela de novo, rosnou Silas, limpa a garganta, com o rosto a centímetros do de Harrison. Eu te desafio. Você não pode me tocar, ofegou Harrison, embora o medo começasse a se insinuar em seus olhos. Eu tenho advogados, contatos, influência. Eu também. A voz de Silas era mortalmente calma. A diferença é que eu não sou um covarde que se aproveita de mulheres, metade do meu tamanho. A segurança do hotel se aproximava, mas Silas soltou Harrison antes que pudessem intervir, alisando o paletó com uma calma deliberada. Isso não acabou, Blackwell. Nem perto disso. Você está me ameaçando? Harrison ajeitou a gravata tentando recuperar a compostura. Eu prometo. Silas deu um passo para trás, seus olhos cinza-aço fixos nos de Harrison. Amanhã de manhã, todos os seus principais clientes saberão exatamente que tipo de homem você é. Todas as suas sócias comerciais terão recebido um relatório detalhado sobre seus métodos e todas as agências de aplicação da lei na costa oeste terão cópias das imagens de segurança do nosso pequeno encontro no terraço esta noite. O rosto de Harrison empalideceu. Você não pode provar nada. O Fairmont tem excelentes sistemas de vigilância. Câmaras de alta definição em todos os andares, incluindo o jardim na cobertura. Silas sorriu, e era uma coisa bela e terrível de se ver. Eu já comprei as imagens. Incrível o que o dinheiro pode conseguir quando bem usado. Seu desgraçado. Provavelmente, mas eu sou um desgraçado que protege o que é seu. Meu. Silas se virou para ir embora, mas parou.
Ah, e Harrison, se você algum dia chegar a menos de 1.600 km da Lina Martin de novo, eu garanto que você passará o resto da sua vida miserável numa cela de prisão federal. Isso não é uma ameaça. É uma garantia. Enquanto Silas voltava para o carro, seu celular vibrou com uma mensagem da sua equipe de segurança. Pacote entregue em segurança no aeródromo particular. Ela está perguntando por você. Pela primeira vez em horas, Silas se permitiu respirar. Elina estava segura e ele passaria o resto da vida garantindo que ela nunca mais tivesse que enfrentar algo assim sozinha. O aeródromo particular nos arredores de São Francisco estava banhado pelo luar quando o Bentley de Silas parou no hangar onde seu jato o aguardava. Seu coração batia forte enquanto ele caminhava pela pista, cada passo o aproximando da mulher que se tornara seu mundo inteiro em poucos dias preciosos. Ela está em Lisboa. Elina estava perto da escada de embarque do avião, envolta num casaco de cachemira grande demais que um dos agentes de segurança lhe dera. Seus cabelos castanho-avermelhados caíam em ondas suaves sobre os ombros e, mesmo à distância, ele podia ver o cansaço e o medo residual em sua postura. Mas quando ela olhou para cima e o viu se aproximando, seu rosto se transformou numa expressão de tanto alívio e saudade que quase o fez cair de joelhos. Silas. Seu nome jicutico escapou de seus lábios como uma prece enquanto ela corria em sua direção, sua compostura profissional finalmente se quebrando por completo. Ele a amparou em seus braços, erguendo-a do chão e a apertando contra o peito como se pudesse protegê-la de tudo o que havia acontecido, de tudo que pudesse machucá-la novamente. Ela enterrou o rosto em seu pescoço, inalando o aroma familiar de sua colônia misturado com algo exclusivamente dele, que a assombrava em seus sonhos havia semanas. Me desculpe. Ele sussurrou em seus cabelos, a voz rouca de emoção. Sinto muito por não estar lá. Sinto muito por ter acreditado nele em vez de confiar no que eu sentia por você. Sinto muito por ter sido tão covarde. Você veio, ela disse contra a garganta dele, a voz abafada, mas intensa. Quando eu mais precisei de você, você veio. Eles ficaram ali por longos minutos abraçados sob o céu estrelado da Califórnia, nenhum dos dois querendo romper a conexão que tanto lutaram para reencontrar. Finalmente, Silas se afastou o suficiente para acariciar o rosto dela com as mãos, os polegares enxugando as lágrimas. Ela não percebeu que estava chorando. Você está machucado. Ele machucou. A pergunta ficou presa em sua garganta, terrível demais para ser pronunciada completamente. Não, ele tentou dizer, mas eu consegui escapar. Sua ligação mais cedo, sabendo que você viria, me deu forças para lutar. Algo intenso e orgulhoso brilhou em seus olhos cinza-aço. Você não precisava que eu fosse forte, Elina. Você sempre foi forte, mas eu quero estar aqui para cada batalha que você enfrentar daqui para frente, se você me permitir. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou, um beijo suave e desesperado. Reverente, ela despejou semanas de arrependimento, saudade e amor na conexão entre eles. Ela retribuiu o beijo com igual fervor, as mãos se fechando em punhos na camisa dele como se pudesse se ancorar naquele momento. A ele, há a segurança de ser escolhida por alguém que cruzaria oceanos para protegê-la. Me leve para casa, sussurrou contra os lábios dele. Onde é casa? Perguntou ele, e ela pôde ouvir a vulnerabilidade por trás da pergunta. Depois de semanas de separação, de dúvidas, de muros cuidadosamente construídos, ele pedia mais do que geografia. Onde quer que você esteja, disse ela simplesmente, e observou toda a sua expressão suavizar com algo que parecia suspeitosamente com admiração. Uma hora depois, eles estavam sobrevoando o Pacífico. A luxuosa cabine do jato escureceu para se adequar ao horário avançado. Elina havia tomado banho e trocado de roupa, vestindo peças confortáveis do guarda-roupa de emergência que Silas aparentemente mantinha abastecido para qualquer eventualidade. Leggings de cachemir macias e uma blusa de seda oversized que cheirava amaciante de roupas caro e a possibilidades. Ela o encontrou em pé no bar da aeronave, servindo 2 taças de vinho com as mãos ainda trêmulas. A fachada de bilionário controlado havia-se quebrado completamente, revelando um homem que parecia ter envelhecido anos em um único dia. Você não precisa cuidar de mim.
disse ela suavemente, acomodando-se no sofá de couro creme que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Eu quero. Ele lhe ofereceu uma taça de Bordeaux e sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para tocar, mas não exatamente tocando. Como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele se movesse rápido demais. Eu preciso, Elina. O que Harrison fez esta noite. O que ele vem fazendo há semanas. É minha culpa. Não, não é. É sim. Sua voz era plana, autodepreciativa. Se eu tivesse confiado em você, confiado no que sentimos em Lisboa, nada disso teria acontecido. Você nunca teria se tornado vulnerável a ele. Elina pousou a taça de vinho e se virou para encará-lo. Silas, olhe para mim. Quando ele não obedeceu imediatamente, ela estendeu a mão e gentilmente virou o rosto dele em direção ao seu. O que Harrison fez foi escolha dele, manipulação dele, mentiras dele, comportamento predatório dele. Nada disso é culpa dele. Você. E nada disso é culpa minha. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter desmascarado as mentiras dele imediatamente. Por quê? Ela o desafiou. Porque você deveria ser onisciente. Porque homens bem-sucedidos não se deixam manipular por outros homens bem-sucedidos. Ela deslizou o polegar pela maçã do rosto dele, sentindo-o se inclinar para o toque, apesar de si mesmo. Harrison é um predador profissional. Ele vem aperfeiçoando suas técnicas há anos. O fato de ele ter nos enganado não nos torna fracos ou estúpidos. Torna-o um sociopata. Silas segurou a mão dela, pressionando a palma contra a bochecha. Eu quase te perdi por causa do meu orgulho. Porque eu tinha muito medo de ser vulnerável, de confiar em algo que eu nunca tinha sentido antes. O que você nunca tinha sentido antes? Ela perguntou suavemente, embora achasse que sabia a resposta. Amor. A palavra pairava entre eles como uma ponte que ambos estavam finalmente prontos para atravessar. Eu nunca estive apaixonado antes, Elina. Nunca quis construir uma vida com alguém. Nunca imaginei me importar com a felicidade de outra pessoa mais do que com o meu próprio sucesso. Ela prendeu a respiração. E agora? Agora eu não posso. Imagina um único dia sem você. A mão livre dele encontrou a dela, os dedos se entrelaçando naturalmente. Eu não quero apenas te amar, Alina. Quero te escolher todos os dias. Quero construir algo com você que seja maior do que os nossos sonhos individuais. Isso é assustador, ela admitiu, a voz quase um sussurro. Assustador, ele concordou. E perfeito. Ela se inclinou para a frente, encostando a testa na dele. Eu também te amo. Sabe, eu te amo desde Lisboa. Talvez desde aquela primeira ligação em que você disse que eu estava despertando o seu lado otimista. Sério? Um sorriso surgiu nos cantos da boca dele. O primeiro sorriso genuíno que ela vira nele naquela noite. Sério? Mesmo quando pensei que você tinha me rejeitado, mesmo quando eu tentava me convencer de que o que sentíamos não era real, eu não conseguia parar de te amar. Me mostre, ele disse, a voz rouca de emoção, desejo e promessas. Nenhum dos dois estava pronto para dizer ainda. Então, ela o fez. Ela o beijou lenta e profundamente, deixando cada toque transmitir o que as palavras. Ela não conseguia expressar completamente o que sentia, que o perdoava, que confiava nele, que estava pronta para arriscar tudo pela possibilidade de construir um amor que resistisse a qualquer tempestade. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Silas repousou as mãos em cada lado do rosto dela. Tenho algo para te contar, disse ele, com a expressão repentinamente séria novamente. O quê? Uma onda de ansiedade percorreu seu peito. O império empresarial de Harrison vai ruir nas próximas 48 horas. Minha equipe jurídica esteve muito ocupada durante o voo. Elina piscou, surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que predadores como Harrison dependem do silêncio e do isolamento para manter seu poder. Mas quando você expõe o comportamento deles, quando dá voz e visibilidade às vítimas, ele deu de ombros como se destruir o sustento de um homem fosse apenas um detalhe em sua noite. Bem, digamos que ele terá problemas maiores do que se recuperar de uma joelhada nas partes baixas.
Silas, o que você fez? Fiz alguns telefonemas, compartilhei algumas informações, me certifiquei de que todas as mulheres com quem Harrison já se envolveu. Alina sabia que não estava sozinha e que tinha recursos disponíveis para buscar justiça. A magnitude do que ela estava lhe dizendo foi se instalando lentamente sobre Alina. Você vai destruí-lo. Em vez disso, fez com que um calor percorresse todo o seu corpo porque ela conseguia ouvir a verdade por trás da afirmação. Ele não estava declarando posse dela como se ela fosse propriedade, mas sim declarando sua intenção de proteger e valorizar o que estavam construindo juntos. Então, o que acontece agora? Ela perguntou. Agora, disse ele, puxando-a para mais perto até que ela estivesse praticamente em seu colo. Voltamos para Londres, você conhece minha cidade, eu te mostro minha vida. E descobrimos como construir algo bonito juntos. E meu trabalho, minha carreira, o que você quiser, onde você quiser. Tenho escritórios em 12 países e conexões em dezenas de outros. Sua voz era sincera, vulnerável novamente. Não quero que você desista dos seus sonhos por mim, Alina. Quero te ajudar a construir sonhos maiores do que você jamais imaginou. É lindo, murmurou, embora o cansaço já a tivesse tomado conta durante as 11 horas de voo. Espere até ver da minha janela, disse Silas, encontrando a mão dela. Assim que o avião pousou, o nascer do sol sobre a cidade era algo que todos deveriam presenciar pelo menos uma vez. A ideia de que ela estaria ali para ver muitos nasceres do sol com ele fez uma onda de calor percorrer seu peito. Depois do pesadelo em São Francisco, depois de semanas de separação e dúvidas, a ideia de manhãs com aquele homem parecia um milagre que ela não merecia. Uma hora depois, o Aston Martin de Silas serpenteava pelas ruas encharcadas de chuva de Londres em direção a Canary Wharf. Alina se viu hipnotizada pelas contradições da cidade. Igrejas medievais aninhadas entre arranha-céus reluzentes, vendedores de flores montando barracas ao lado de sedes de bancos internacionais, o antigo e o ultramoderno coexistindo em perfeita harmonia. Você está quieta, observou Silas, lançando-lhe um olhar enquanto entravam na garagem subterrânea do prédio, ainda assimilando tudo. Ontem eu estava em São Francisco pensando que minha carreira tinha acabado. Hoje estou em Londres com... Ela parou de falar, percebendo que não sabia bem como definir o que Silas representava para ela agora. Com o seu namorado. Ele disse, com uma voz carregada de incerteza que apertou o coração dela. Se é isso que você quer. O bilionário poderoso pedindo permissão para reivindicá-la como sua namorada foi possivelmente a coisa mais encantadora que Alina já havia experimentado. Acho que posso conviver com esse título. Ótimo, disse ele, com alívio evidente na voz enquanto estacionava o carro. Porque eu estava preparado para negociar. A viagem de elevador até a cobertura foi rápida e silenciosa. Ambos perceberam de repente que estavam prestes a entrar em seu espaço mais íntimo, o lugar onde ele vivia e não apenas trabalhava. Quando as portas se abriram diretamente para o apartamento, Helena prendeu a respiração. O espaço era deslumbrante. Janelas do chão ao teto com vista para as temperaturas. Móveis modernos em tons ricos de cinza e azul profundo. Obras de arte que pareciam caras e escolhidas pessoalmente em vez de selecionadas por um decorador. Mas o que mais a impressionou foi como tudo parecia com ele. Sofisticado, mas acolhedor. Poderoso, mas não ostentoso. Um refúgio e não uma vitrine. Silas, isso é incrível. Ela caminhou em direção às janelas, atraída pela vista das luzes de Londres refletidas na água escura lá embaixo. Que bom que você gostou. Ele se moveu para ficar atrás dela, suas mãos pousando em seus ombros. Porque quero que você se sinta em casa aqui. As palavras pairaram entre eles, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava pronto para examinar. Eles se conheciam há 3 meses e estavam juntos fisicamente há apenas alguns dias. Por qualquer critério racional, tudo estava acontecendo rápido demais, mas quando Alina se recostou em seu peito e sentiu seus braços a envolverem pela cintura, o pensamento racional pareceu menos importante do que a maneira perfeita como se encaixavam. Devo checar minhas mensagens, disse ela relutantemente, para garantir que meus outros clientes não pensem que eu desapareci. Claro, meu escritório é ali, uso o que precisar.
Enquanto Alina se acomodava em sua mesa com o laptop, Silas foi para a cozinha preparar algo parecido com um café da manhã. Apesar do horário matinal, a atmosfera doméstica da situação, ele cozinhando enquanto ela trabalhava em seu espaço, parecia ao mesmo tempo natural e assustador em suas implicações. Seu telefone vibrou com uma chamada de um número desconhecido de Londres. Elina Martin falando, Senhorita Martin, aqui é Patricia Worthington, da seção de negócios do London Times. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua relação profissional com Harrison Blackwell. O sangue de Alina gelou. Desculpe, o quê? O império empresarial do Sr. Limpa a Garganta Blackwell parece estar desmoronando de forma dramática. Várias mulheres se apresentaram com alegações de assédio e agressão sexual, e há investigações federais em andamento em 3 estados. Seu nome surgiu em vários contextos. Eu não posso comentar sobre investigações em andamento, é claro, mas entendo que a senhora estava trabalhando com o Sr. Blackwell recentemente e que está atualmente em Londres com Silas Wyndham, que parece ter sido fundamental para trazer à tona essas alegações. Para a luz. Como esse repórter já sabia que ela estava em Londres? Como alguém sabia? Eu realmente não posso falar sobre isso, disse Alina, encerrando a ligação com as mãos trêmulas. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, seu telefone tocou novamente. Outro repórter, depois outro. Em 15 minutos, seu telefone vibrava incessantemente com ligações de jornalistas, blogs e veículos de notícias dos quais ela nunca tinha ouvido falar. Silas, chamou ela com a voz embargada pelo pânico. Ele apareceu na porta instantaneamente, observando seu rosto pálido e o telefone ainda tocando. O que aconteceu? Repórteres, eles sabem que estou aqui, eles sabem sobre Harrison, eles sabem que você esteve envolvido em expô-lo. Ela olhou para ele com crescente alarme. Como eles já sabem de tudo isso? Algo brilhou na expressão de Silas, tão rápido que ela quase não percebeu. Não sei. As notícias correm rápido nos nossos círculos, especialmente quando envolvem escândalos. Mas havia algo em seu tom, algo cuidadoso e ponderado que não estivera ali antes. Elina passara anos lendo as pessoas, entendendo as nuances que revelavam o que elas realmente queriam dizer, em vez do que diziam. Silas, disse ela com voz calma e firme, como eles sabem que estou em Londres? Elina, como eles sabem que estou aqui no seu apartamento se aterrissamos há apenas 2 horas? O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelo som da chuva batendo nas janelas e o zumbido distante do trânsito londrino 40 andares abaixo. Talvez eu tenha, disse ele cuidadosamente, que achei, mencionado à minha equipe de relações públicas que você viria a Londres para sua proteção, caso algum associado de Harrison tentasse contatá-la. Sua equipe de relações públicas? As palavras soaram como gelo em sua boca. E o que exatamente você disse a eles? Apenas que você estava envolvida na situação com Harrison e que poderia precisar de alguma cobertura positiva da imprensa para neutralizar qualquer tentativa de difamação. Elina o encarou. Peças de um quebra-cabeça que ela não queria resolver se encaixando. Lugar. Você chamou a imprensa. Você contou a eles sobre nós. Eu contei o suficiente para garantir sua segurança e reputação sem me consultar. Ela se levantou lentamente, sentindo a confiança cuidadosamente reconstruída entre eles começar a ruir. Você me incluiu na sua estratégia de mídia sem o meu consentimento. Não foi assim. Mas a voz dele não tinha convicção, e ambos sabiam disso. Como foi então? A voz dela estava mortalmente baixa. Porque do meu ponto de vista parece que você decidiu o que era melhor para a minha carreira, minha reputação, minha vida, sem se dar ao trabalho de me consultar. Elina, por favor. Eu estava tentando te proteger, transformando a minha história em publicidade. Ela sentiu a voz subir e lutou para controlá-la. Você tem ideia de como é ter a pior noite da sua vida se tornando entretenimento para estranhos? Não era essa a minha intenção, mas foi o que você fez. As palavras explodiram dela, carregando semanas de medo, raiva e decepção reprimidos. Você tomou uma decisão sobre a minha vida, sobre a minha privacidade, sobre o meu trauma. Sem me consultar, assim como Harrison fez, assim como todo homem poderoso que acha que sabe o que é melhor para uma mulherzinha. A comparação atinge Silas como um golpe físico.
Eu não sou nada como Harrison Blackwell, e você? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Vocês dois decidiram que sabiam o que era melhor para mim. Vocês dois assumiram o controle da minha vida sem a minha permissão. A única diferença são os métodos. Isso não é justo. Justo? Ela riu, mas não havia humor em sua risada. Quer falar de justiça? Eu confiei em você. Depois de tudo o que aconteceu, depois que todas as minhas defesas caíram, eu confiei completamente em você. O homem por quem ela se apaixonara, o homem em quem confiara seu coração, seu corpo e seu futuro, estava parado em seu apartamento impecável, com a sensação de que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. Não posso ficar com alguém que pensa que amar significa tomar decisões por mim, em vez de comigo, disse ela suavemente. Passei a minha carreira inteira provando que não preciso de ninguém para me resgatar. Não vou desistir disso agora, nem mesmo por você. As portas do elevador se abriram e Alina entrou sem olhar para trás. Assim que as portas se fecharam entre eles, Silas percebeu que havia vencido a batalha contra Harrison Blackwell, mas perdido a guerra pelo coração de Alina. E desta vez ele não tinha certeza se havia dinheiro suficiente no mundo para consertar o que havia quebrado. 5 dias depois, Alina estava no elegante saguão do Rosewood London, revisando os preparativos finais para a Cúpula Internacional de Liderança Feminina, o evento mais prestigioso de sua carreira. A ironia não lhe escapava. Depois de tudo o que aconteceu com Harrison e Silas, ela finalmente havia conseguido o contrato dos seus sonhos, uma conferência de uma semana para celebrar mulheres empreendedoras e executivas do mundo todo. A senhora limpa-lhe a garganta. Martin, sua assistente, aproximou-se com uma prancheta e mal disfarçava a empolgação. A palestrante principal da cerimônia de abertura de amanhã acaba de ser confirmada. E você não vai acreditar em quem é. Alina ergueu os olhos das anotações, percebendo a mistura de expectativa e preocupação na expressão da jovem. Quem? Silas Wyndham. A prancheta escorregou dos dedos repentinamente inertes de Alina, espalhando papéis pelo chão de mármore. Em 5 dias, ela havia conseguido se convencer de que estava se curando, seguindo em frente, construindo uma vida que não girava em torno de olhos cinzentos como aço e da lembrança das mãos gentis que a faziam se sentir preciosa. Ela estava mentindo para si mesma. Isso é impossível, disse ela, agachando-se para recolher os documentos espalhados. A palestrante principal deveria ser a doutora Jennifer Morrison, de Oxford. A doutora Morrison teve uma emergência familiar. A fundação do Sr. Wyndham se ofereceu para cobrir seus honorários e, bem, ele se ofereceu para preencher a vaga. A assistente hesitou. Devo tentar encontrar outra pessoa? As mãos de Helena pararam sobre os papéis. CEOs, políticos, cientistas, artistas, ativistas, mulheres que quebraram barreiras e reconstruíram o mundo à sua imagem, e todos aguardavam para ouvir o que Silas Wyndham tinha a dizer. Quando ele subiu ao palco, Helena prendeu a respiração. Apesar de todos os preparativos, ele parecia mais magro do que ela se lembrava, com olheiras que denunciavam noites em claro, mas se portava com a mesma autoridade discreta que a cativara desde a primeira videochamada, vestindo um terno cinza escuro impecavelmente cortado que realçava sua altura e os traços aristocráticos do rosto. Ele se aproximou do púlpito sem anotações, sem slides, sem nenhum dos recursos tecnológicos que normalmente acompanhavam suas apresentações. Apenas ele, um microfone e 800 pares de olhos expectantes. Meu nome é Silas Wyndham, começou ele, com a voz clara ecoando pelo sistema de som. E há 3 semanas, a mulher que amo me disse que eu não era diferente de um predador sexual. Um suspiro cultivo percorreu a plateia. Não era isso que ninguém esperava de uma palestra sobre liderança feminina. Ela estava errada, continuou ele, seu olhar encontrando o de Alina do outro lado da sala lotada. Eu não sou um predador, mas sou algo quase tão prejudicial. Um homem que pensa que amor significa controle. Um homem que tinha tanto medo de perder algo precioso que tentou administrá-lo, protegê-lo, decidir por ele em vez de simplesmente apreciá-lo. Alina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas permaneceu paralisada, com medo de se mover, com medo de respirar.
A mulher de quem estou falando, Dra. Alina Martin, que organizou Limpa a Garganta, este evento extraordinário, é uma das pessoas mais capazes, inteligentes e ferozes que já conheci. Ela constrói pontes entre culturas, cria espaços onde ideias podem florescer, une pessoas de maneiras que mudam o mundo. Ele fez uma pausa, sua voz ficando rouca pela emoção. E quando ela foi atacada por um predador que tentou destruir sua carreira e agredir seu corpo, sabe o que ela fez? Ela se salvou. Ela lutou. Ela escapou. Ela sobreviveu. Não porque eu a tenha resgatado, mas porque ela é extraordinária, engenhosa e absolutamente inquebrável. A plateia estava em completo silêncio, atenta a cada palavra. Mas, em vez de celebrar sua força, em vez de apoiar suas escolhas, decidi que sabia mais. Chamei repórteres sem a permissão dela. Orquestrei a cobertura midiática de seu trauma sem consultá-la. Uma verdadeira parceria nos negócios, na vida, no amor, não se trata de proteção, provisão ou de tomar decisões para o bem de outra pessoa. Trata-se de confiança. Trata-se de respeito. Trata-se de compreender que a pessoa que você ama não precisa de você para se sentir completa, mas escolhe construir algo belo com você porque você a torna mais ela mesma, e não menos. O silêncio na sala era profundo. 800 mulheres bem-sucedidas absorviam palavras que atingiam o âmago de cada luta que enfrentaram, cada batalha que travaram por autonomia e respeito. O Dr. Martin Silas disse, sua voz ecoando pelo salão como uma oração. Se vocês a estão ouvindo, quero que saibam que agora eu entendo. O amor não se trata de manter alguém seguro em uma gaiola construída por você. O amor se trata de estar ao lado de alguém enquanto essa pessoa voa, celebrar suas vitórias, apoiar suas escolhas e confiar que ela conhece seus próprios corações e mentes. Ele fez uma pausa, a vulnerabilidade estampada em cada linha do seu rosto. Eu amo vocês. Não a versão de vocês que eu achava que precisava ser protegida, mas a verdadeira vocês. A mulher que organiza eventos que mudam o mundo, que luta suas próprias batalhas, que constrói seus próprios sonhos. Eu amo sua independência, sua força, sua recusa em deixar que alguém a diminua. Lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Alina, mas ela permaneceu imóvel, com medo de que qualquer movimento quebrasse o encanto que mantinha aquele momento. Não estou pedindo perdão, continuou Silas, sua voz quase um sussurro, mas de alguma forma alcançando todos os cantos do vasto salão. Não estou pedindo outra chance. Estou simplesmente pedindo que saiba que perder você me ensinou algo que eu deveria ter aprendido décadas atrás. Que o maior privilégio no amor não é o direito de proteger alguém, mas a honra de ser escolhido por essa pessoa dia após dia como um parceiro igualitário na construção de algo magnífico. Endireitou-se, dirigindo-se à plateia mais uma vez. Senhoras, vocês não precisam de homens para salvá-las. Nunca precisaram. Mas para aqueles homens dignos desse privilégio, vocês poderiam considerar nos permitir estar ao seu lado enquanto continuam a transformar o mundo. Não como seus protetores, mas como seus parceiros. Não como seus salvadores, mas como seus apoiadores. Não porque vocês precisem de nós, mas porque juntos podemos construir algo que nenhum de nós conseguiria sozinho. Os aplausos começaram devagar. Alguns aplausos dispersos que se transformaram em uma ovação estrondosa. 800 mulheres, mulheres que lutaram a vida inteira por respeito, por autonomia, pelo direito de fazer suas próprias escolhas. Estavam de pé, aplaudindo, algumas chorando abertamente ao reconhecerem a raridade do que acabavam de presenciar. Um homem poderoso, assumindo total responsabilidade por seus erros sem dar desculpas ou exigir perdão. Mas Helena só tinha olhos para Silas, que estava sozinho no palco, com a aparência de um homem que acabara de expor sua alma diante de uma plateia de centenas de pessoas, e a única mulher cuja opinião importava mais do que a de todos os outros juntos. Quando os aplausos finalmente cessaram, ele falou pela última vez. A base da liderança feminina não se constrói com a permissão dos homens, mas com a coragem das mulheres. Obrigada por me lembrar que o amor, assim como a liderança, exige humildade, respeito e a sabedoria para saber quando falar e quando ouvir. Ele saiu do palco sem alarde, desaparecendo por uma saída lateral, enquanto a plateia irrompia em discussões sobre o discurso mais inusitado que muitos deles já haviam presenciado.
Elina ficou paralisada por vários instantes, a mente atordoada por tudo o que acabara de ouvir. Então, sem pensar, ela abriu caminho pela multidão, seguindo o trajeto de Silas, com o coração batendo forte no peito. Ela o encontrou em um pequeno corredor atrás do salão de baile, encostado na parede com os olhos fechados, com a aparência de um homem que acabara de vivenciar a experiência mais difícil de sua vida. Silas. Seus olhos se abriram de repente e, ao vê-la, seu corpo inteiro ficou imóvel. Elina, eu não esperava que você fizesse isso. 800 mulheres. Ela interrompeu, aproximando-se. Você acabou de se humilhar diante de 800 das mulheres mais poderosas do mundo. Eu disse a verdade na frente de 800 mulheres que mereciam ouvi-la. Corrigiu ela em voz baixa. Há uma diferença. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. Por que você faria isso consigo mesma? Porque você estava certa sobre tudo. E se a única maneira de provar que eu entendo fosse admitir meus erros publicamente, então era isso que você merecia. Elina o encarou. Este homem que construiu um império com base em decisões calculadas e uma imagem pública cuidadosamente gerenciada, que acabara de destruir sua reputação para reconhecer a autonomia dela. Não estou pedindo nada, disse ele rapidamente, interpretando mal o silêncio dela. Não espero perdão, reconciliação ou silêncio. Ela se aproximou o suficiente para tocá-lo, sua mão repousando sobre seu coração acelerado. E se eu quisesse te dar essas coisas de qualquer maneira? Uma esperança brilhou em seus olhos cinza-aço, hesitantes e frágeis. O que você está dizendo? Estou dizendo que em 3 semanas tentando te odiar, eu nunca deixei de te amar. Estou dizendo que ver você assumir a responsabilidade dessa forma, reconhecendo publicamente minha autonomia sem fazer disso uma questão de sua redenção. Ela sorriu em meio às lágrimas. Estou dizendo que isso me pareceu uma parceria. Elina, seu nome em seus lábios soou como uma oração atendida. Mas se fizermos isso, continuou ela com a voz mais firme agora, faremos isso como iguais. Chega de decisões tomadas para o meu próprio benefício. Chega de proteção que eu não pedi. Se você quer ser minha parceira, então confie que eu sei o que quero. Sim, para um amor que nos torna mais nós mesmos. Quando ele a beijou desta vez, o beijo teve gosto de redenção. E a promessa no início de algo que nenhum dos dois poderia ter construído sozinho. Amor, pensou Elina enquanto Silas a abraçava como se ela fosse preciosa além da medida. Não se tratava de ser resgatada. Tratava-se de ser escolhida repetidamente. 18 meses depois, o vinhedo se estendia infinitamente sob o sol da Toscana. Fileiras de videiras carregadas de frutos criavam padrões geométricos pelas colinas onduladas. Elina estava no terraço da vila restaurada do século XVI, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de âmbar e rosa, com as mãos repousando na suave curva da sua barriga. Os fornecedores estão perguntando sobre a harmonização de vinhos para amanhã, disse Silas, saindo da vila com as mangas arregaçadas e a gravata frouxa, parecendo mais relaxado do que ela jamais o vira. E sua irmã quer saber se deve trazer os sapatos extras, caso os seus pés inchem mais durante a noite. Alina riu, virando-se para o homem que se tornara seu parceiro em todos os sentidos da palavra. Diga aos fornecedores para seguirem as recomendações de Roberto. Ele conhece esses vinhos melhor do que ninguém. E diga à Sofia que, se ela não parar de ficar me rondando, vou obrigá-la a usar aquele vestido de dama de honra horrível que ela escolheu para o próprio casamento. Anotado. Silas se moveu para ficar atrás dela, envolvendo sua cintura com os braços enquanto sua mão repousava protetoramente sobre o filho que ela esperava. Como você está se sentindo? Sério. Como se eu fosse me casar com o amor da minha vida na frente dos nossos amigos e familiares mais próximos, em um dos lugares mais lindos da terra. Disse ela, encostando-se no peito dele, apavorada, eufórica e absurdamente feliz. Que bom! Murmurou ele contra o cabelo dela. Porque se você mudasse de ideia agora, eu teria que enfrentar a fúria de 300 convidados, incluindo sua avó romena assustadora. A Ona te adora. Ela me disse ontem que você tem uma ótima genética e que nossos filhos serão exemplares magníficos. Sua avó discutiu o potencial genético deles em detalhes. Aparentemente, ela já está planejando a trajetória educacional deles.
A risada de Silas ecoou em seu peito, aquecendo Alina por dentro. Há 18 meses, ela jamais imaginaria isso. A vida doméstica tranquila, os sonhos compartilhados, a maneira como ele se integrou perfeitamente à sua família caótica e amorosa, enquanto ela encontrava seu lugar em seu círculo íntimo mais reservado, porém igualmente dedicado. Falando em filhos, disse ele, com a voz ficando mais séria. A doutora Martinelli ligou com os resultados do ultrassom. Alina se enrijeceu levemente. Com 36 semanas de gravidez, cada ligação médica ainda lhe causava um frio na barriga. Está tudo bem? Tudo perfeito, melhor que perfeito. Ela disse que o bebê está se desenvolvendo exatamente como esperado, o coração batendo forte, posicionado perfeitamente para o parto, os bracinhos a envolvendo. Ela também disse que se você insistir em trabalhar até o casamento amanhã, ela vai confiscar pessoalmente seu laptop. Não estou trabalhando, protestou Alina. Só estou me certificando de que tudo esteja coordenado corretamente. Há uma diferença, querida. Silas a virou em seus braços para poder olhar diretamente em seus olhos. Você organizou cúpulas diplomáticas para chefes de Estado. Você gerenciou a celebração da fusão de duas empresas da Fortune 500. Você coordenou a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Londres. Acho que você pode confiar na sua equipe para cuidar dos detalhes finais do nosso casamento. Ela estudou o rosto dele, o rosto que se tornara tão familiar quanto seu próprio reflexo, mas que ainda fazia seu coração disparar quando ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está nervoso? Perguntou ela de repente. Com o casamento? Não. A resposta dele foi imediata, categórica, com a ideia de se tornar pai em 3 semanas e ao mesmo tempo se tornar seu marido. Absolutamente apavorado. Ótimo, disse ela, ecoando o sentimento anterior dele. Porque se você não estivesse com medo, eu me preocuparia que você não entendesse a magnitude do que estamos enfrentando. Ah, eu entendo. O polegar dele traçou o contorno do queixo dela com uma ternura familiar. Estamos prometendo escolher um ao outro todos os dias pelo resto de nossas vidas. Estamos trazendo um ser humano ao mundo que dependerá de nós para ensiná-lo sobre amor, respeito, coragem e bondade. Estamos construindo uma família. O peso disso, a bela e assustadora responsabilidade que estavam aceitando, os envolveu como uma bênção. Você já se perguntou o que teria acontecido se não tivéssemos nos reencontrado? Perguntou Alina suavemente. Não, disse Silas com firmeza. Porque nos encontramos. Lutamos um pelo outro. Aprendemos a confiar um no outro. Todo o resto é mera especulação. Até o bebê não foi planejado. O bebê, disse ele, movendo a mão para cobrir a dela que repousava em sua barriga, é a mais linda surpresa da minha vida. Assim como você, como se invocada pela conversa, um pezinho pressionou as costelas de Alina, fazendo ambos rirem. Acho que alguém também está pronto para o amanhã, disse ela. Falando em amanhã, Silas enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Tenho algo para você, Silas. Já trocamos anéis e brincos e você me deu joias suficientes para abrir minha própria boutique. Isto é diferente. Ele abriu a caixa, revelando um delicado colar de platina com um pequeno diamante perfeito que captava os últimos raios de sol como faíscas estelares aprisionadas. Pertencia à minha avó. Ela disse ao meu avô que queria que fosse para a mulher que me ensinou a diferença entre amar alguém e escolher alguém. Helena prendeu a respiração quando ele tirou o colar da caixa. Ela disse isso. Ela também disse, continuou Silas, movendo-se para trás dela para fechar o fecho na nuca, que qualquer mulher corajosa o suficiente para desafiar publicamente a arrogância de um homem Wyndham era exatamente o tipo de força que esta família precisava. Sua avó me chamou de corajosa por ter te abandonado. Ela te chamou de brilhante por me fazer merecer meu retorno. Seus lábios roçaram o pescoço dela enquanto ele terminava de fechar o fecho. Ela disse que já era hora de alguém me ensinar que amor é um verbo, não um substantivo. Alina se virou para encará-lo. O colar repousava perfeitamente em seu pescoço, quente pelo toque dele e carregado com o peso da história familiar e das promessas futuras. Eu te amo, disse ela simplesmente. Não porque você me salvou, não porque você me sustenta, não porque você me protege. Eu te amo porque você me vê por completo e, mesmo assim, me escolhe.
Porque você me faz rir. Porque você me desafia. Porque você é corajoso o suficiente para mudar quando a mudança é necessária. Eu te amo, respondeu ele. Porque você me ensinou que a coisa mais forte que um homem pode fazer é confiar na mulher que ama e deixar que ela saiba o que quer. Porque você constrói pontes em vez de muros. Porque você nunca me deixa me contentar com menos do que o homem que você merece. Enquanto o sol da Toscana se punha no horizonte, pintando o vinhedo em tons de roxo e dourado, eles se embalavam juntos ao som de uma música que só eles podiam ouvir. A trilha sonora de um amor que sobreviverá a mal-entendidos, manipulação, orgulho e medo para emergir mais forte e mais belo do que qualquer um dos dois jamais ousara sonhar. Amanhã, sussurrou Elina em seu ouvido enquanto dançavam, nós nos tornamos uma família. Amanhã, especificamente Silas. Prometemos ao mundo que o amor não se trata de posse ou proteção, trata-se de parceria. E em 3 semanas nos tornaremos 3. 3 pessoas que passarão o resto de suas vidas escolhendo uma à outra, apoiando os sonhos uma da outra e construindo algo magnífico juntas. O bebê chutou novamente como se concordasse com a avaliação dos pais sobre o futuro. Eu acho, disse Elina com um riso entre lágrimas, que nossa filha será tão teimosa quanto nós dois. Silas se afastou para olhá-la, surpresa e alegria estampadas em seu rosto. Você disse, filha. A doutora Martinelli pode ter mencionado algo sobre macacões rosa quando ligou. O sorriso de Helena era radiante no crepúsculo que se aproximava. Surpresa. Uma filha. Por todos, concordou Silas, erguendo-se para capturar seus lábios em um beijo com gosto de promessas e eternidade, mas especialmente por nós. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia sobre a Toscana, enquanto o vinhedo mergulhava em um silêncio pacífico ao redor deles, Elina Martin e Silas Windham se abraçaram e sonharam com a família que estavam construindo, o amor pelo qual lutaram e a filha que cresceria sabendo que a maior força não vem de ser protegida, mas de ser verdadeiramente vista, escolhida e amada por completo. Amanhã eles dançariam como marido e mulher. Mas esta noite dançavam como parceiros, como iguais, como 2 pessoas que aprenderam que as histórias de amor mais belas não são sobre resgate ou salvação. Eles eram sobre a escolha. Todos os dias, pelo resto de suas vidas, eles escolheriam um ao outro. Isso pensou Elina, enquanto Silas agirava suavemente sob as estrelas da Toscana, era a promessa mais romântica de todas. Obrigada por acompanhar Elina e Silas em sua jornada de estranhos virtuais a almas gêmeas. O amor não é sobre encontrar alguém para te completar. É sobre encontrar alguém que celebre a pessoa completa que você já é. Às vezes, o maior ato de amor não é proteger alguém, mas confiar que essa pessoa se protegerá enquanto você caminha ao seu lado para conquistar o mundo. O que você achou da história deles? Você já teve que aprender a diferença entre amar alguém e controlá-lo? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua participação significa muito para o canal. Compartilhe suas reflexões sobre amor, relacionamentos e a coragem necessária para escolher alguém novo todos os dias. Obrigada por assistir. Se você gostou da história, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que achou. Seu feedback e apoio são muito importantes para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.